Se inscreva no meu canal, deixe seu like, manda uma mensagem, participa aí. Para você que está acompanhando o A Bola Não Para, que é o Fred Júnior, setorista do Palmeiras há muito tempo, né? No Jovem Pan foram 15 anos de forma ininterrupta e voltando a acompanhar bastante o Palmeiras, falando de bastidores também. O Palmeiras joga no Brasileiro e na segunda-feira tem um jantar da Chapa da Situação. A Situação fazendo um jantar, um evento, reunindo aí conselheiros, convidados para anunciar oficialmente a sua chapa. A oposição fez o evento na última terça-feira, né? E na região ali de Higienópolis. O Palmeiras, a Situação vai fazer também na região não muito distante do clube. E a situação que vem aí sinalizando, né? O Palmeiras ainda não confirmou oficialmente. Só a única confirmação da Leila Pereira como candidata à reeleição, então o presidente Leila Pereira. Aí a grande surpresa que deve acontecer no anúncio da segunda-feira é a Maria Tereza, que segue, ela que é uma das vices, né? Aliás, 2 vices estão saindo da chapa. A Neive, como eu sempre falei, eu sempre cansei de falar a respeito, né? Neive de Andrade, terceira vice-presidente. Houve uma ruptura, houve um distanciamento, até apareceram juntas aí em alguns eventos agora no final, né? Mas não ficou. E Leila Pereira, que tinha 2 mulheres, agora terá uma só na chapa que vai ser anunciada nessa segunda-feira. Outro que saiu foi o Tarso Gouveia, né? O Tarso que não tinha ficado bem nem com a gestão e nem com as torcidas organizadas, porque ele foi colocado exatamente para fazer esse meio campo e isso não acabou, no entender das pessoas, não acontecendo. Então o Tarso Gouveia saindo, Neive de Andrade também saindo. A grande novidade, são 2 novidades, né? De anúncio, né? De 2 nomes, né? Então eu vou completar aqui, ó. Então, ó, Leila Pereira, a Maria Tereza, a única que prossegue, ela que era a segunda vice-presidente, ganhou um posto, primeira vice-presidente, Maria Tereza Belangero, né? E o segundo é o Paulo Boazzi, né? O Paulo Boazzi, que é o primeiro hoje, mas como o estatuto discute, né, se ele poderia ser ou não candidato a vice-presidente de novo, porque seria a terceira vez aí dele como a mais do que permite o estatuto, mas aí falaram, para primeiro ele não pode, mas para segundo tá tudo certo, ninguém quer discutir, ninguém quer atrapalhar nesse caso, nesse ponto, então o Boazzi é o segundo vice-presidente. Aí o terceiro vice deve ser confirmado, o Márcio Gomes Martim. Márcio Gomes Martim, que é ligado ao jurídico do Palmeiras e é um personagem que é estatutário, claro, mas muito próximo ao presidente Leila Pereira. Então esse aí não uma imposição, mas uma nomeação aí, a gente pode colocar dessa maneira, muito com a participação efetiva da presidente Leila Pereira, no nome do Márcio Gomes Martim, do jurídico, que está em boa conta com a presidente Leila Pereira, assim como o quarto vice, deve ser o quarto vice, se não muda a ordem de terceiro para quarto, mas deve ser, que é o Everaldo Coelho, que é do marketing no Palmeiras, né? O Everaldo Coelho, ele também está entrando exatamente no Palmeiras, né? Como ele que faz parte da diretoria de marketing, Everaldo Coelho da Silva, está aí sendo aí um dos vices da chapa de Leila Pereira, vai ser confirmado nesta segunda-feira, né? A escolha que mais mexeu, no sentido, primeiro, Maria Tereza, primeiro vice, muita gente está surpreso, conversando com os conselheiros da situação da oposição, muitos até nem acreditavam que isso possa acontecer. Mas a Maria Tereza como primeiro vice, então muita gente pensou, poxa, se a Leila Pereira fosse candidata à Federação Paulista, né? CBF, acredito que não, mas se fosse uma candidatura fora Palmeiras, seria a Maria Tereza a presidente, não o Boazzi, que sonha em ser o presidente do Palmeiras, né? Mas esse sonho lá, daqui a 3 anos, terá outros concorrentes, como por exemplo dizem também, né? Nos bastidores, que o Maurício Gagliotti gostaria de voltar à presidência do Palmeiras. Mas está formado assim. E a grande mexida foi principalmente o nome que não estava. Vocês lembram que eu estava trazendo aqui a chapa da situação como estava sendo formada, com esses nomes que eu trouxe, menos um, que é exatamente referente ao departamento jurídico do Palmeiras, que foi a grande surpresa dos nomes aí, da parte jurídica, que é o Márcio Gomes Martim. Não se esperava esse nome, se esperava do Nobuyuki Yokoyama, conhecido como Nobu, né? Que faz parte do cofre do Palmeiras. Era, pelo que eu apurei, uma promessa do marido de Leila Pereira, né? Teria sido uma promessa do marido da Leila Pereira a
UVB, União Verde e Branco, que é a chapa aí liderada por Vladimir Pescarmona, e isso acabou não acontecendo. Então, isso acabou mexendo, o pessoal da UVB não ficou satisfeito. Há uma promessa que o Nobuyuki Yokoyama, né, o Nobu, seja candidato à presidência do COF, Conselho de Orientação e Fiscalização, no lugar de Carlos Degon, que gostaria até de seguir aí, mas parece que vai ser aí o Nobu apoiado pela presidente Leila Pereira, para tentar amenizar essa decisão da presidente em colocar o Márcio Gomes do jurídico, né, o Márcio Gomes Martim do jurídico, então para tentar amenizar esse fato, colocar o Nobu no COF. Mas tem muita gente que não engoliu, não gostou, deu uma mexida aí nos bastidores. O nome do Everaldo já tinha mexido, vocês viram que eu trouxe até eu entrevistei muita gente aí do clube, situação e oposição, falando que o nome do Everaldo é um nome que já tinha mexido nos bastidores. Agora essa decisão deu uma mexida nessa parceria, o VB é o principal grupo político do Palmeiras que apoia a gestão Leila Pereira. Então, a gente vê aí que houve um estremecimento e uma possibilidade do Nobu ser candidato ao COF para, entre aspas, compensar essa mudança na chapa de situação. Aí, há um comentário muito de bastidores que, olha Fred, não será surpresa se você ver alguns votos em branco. E que esses votos em branco poderiam ser votos, como se fossem votos de protesto por esse posicionamento, essa escolha da presidente Leila Pereira, e que ao invés de votarem no candidato da oposição no Saverio Orlandi, votariam em branco. E aí vai se ver, e poderia se ver aí no filtro, no dia 15, em outubro agora, né? A gente ver votos em branco, uma quantidade maior do que o normal. Vamos aguardar para ver se isso acontece, a gente sabe como é política. Muita coisa se fala e às vezes não se comprova. Então é isso, ponto, nesse sentido. Então vamos aguardar, nessa segunda-feira vamos saber mais novidades sobre essa chapa aí sendo colocada para a reeleição de Leila Pereira, que é a grande favorita, todo mundo sabe disso, né? E continua sendo aí a grande favorita à reeleição. A oposição lançou aí, né, o Saverio Orlandi. Os vices, os nomes já tinham determinados, aí me disseram, né, pelo menos eu tentei apurar, tentaram esconder um pouco no evento, pós-evento terça-feira. Mas a ordem seria Saverio Orlandi, primeiro vice Luiz Pastore, o segundo Roberto Silva, terceiro Luciana Santilli e o Felipe Giocondo como quarto vice na ordem aí da chapa de oposição. As chapas têm que ser aí no final do mês, até o final do mês, serem inscritas aí para o filtro. No Conselho Deliberativo as chapas têm que ser inscritas, porém eu fiquei sabendo nas últimas horas aí, e que para mim não é nenhuma surpresa, se isso se confirmar, vale aguardar, que o Luiz Pastore, de novo, disse que seria, mas pode não ser mais. E aí a oposição está buscando um outro nome para a vaga do Luiz Pastore. Luiz Pastore, que estava aí participando de uma forma mais efetiva aí das reuniões da oposição, participando do evento de terça-feira que teve, mas poderia não ser mais candidato à vice-presidência. Vale aguardar, ainda dá tempo para se decidir um outro nome, ou se confirmar o nome do Luiz Pastore, mas a informação que eu tenho é que ele pode não continuar, não querer ser candidato à vice-presidência. É óbvio, sim, claramente falando, a chance da oposição é uma chance remotíssima, teria que acontecer uma coisa do outro mundo para que houvesse uma mudança de posicionamento. Mas o que a gente percebe claro, entre muros, a boca pequena, nos cantos, aí conversando, né, em conversas em off, em conversas mais, né, nada no ar, a gente percebe que a grande intenção da oposição hoje, sabendo que nas duas últimas eleições não teve candidato à oposição, né, a oposição acabou não colocando um candidato, então facilitou todo o lado da situação, a situação conseguiu também canalizar também essa união aí da situação para órgãos, né, como o Conselho Deliberativo, o COF. Então, a gente ouve nos bastidores que a tentativa é de uma votação lá na Assembleia Geral dos Sócios, de uma vitória de Leila Pereira de 60-40. Muita gente que eu tenho conversado hoje tem apostado 70-30. Vamos aguardar se eles vão conseguir alcançar 60-40. 60-40, para vocês terem uma ideia, foi quando o Maurício Gagliotti foi candidato à reeleição com o Genaro Marino. Era uma outra situação. E aí a diferença foi 60-40.
A característica, como a gente conversei com o Guilherme Mendes também, a característica de eleição para conselho é uma coisa, para presidente é outra. Vem menos gente, às vezes a pessoa fala, tá chovendo, eu não vou, a Leila é certeza que vai ganhar, também não vou. Tudo isso acontece. O Saverio não vai ganhar, também não vou. Tem os dois lados. E então, eles estão tentando para que lá na Assembleia Geral dos Sócios seja 60-40. Porque a intenção é ter aí um norte, uma direção, para daqui 4 anos, ou 3, quando começar a nova gestão aí da Leila Pereira. Para que a oposição tenha uma candidatura mais forte, com chance realmente de alternância de poder. Vamos aguardar. Além disso, eles hoje também conversam, tanto situação e a oposição tenta e luta bastante para buscar, quem sabe, a chance de se fazer mais gente no Conselho Deliberativo, tem eleição para Conselho em fevereiro, e mais gente no COF, eleição em março. Também brigando por presidência de Conselho Deliberativo e presidência do COF. Mas tudo isso são movimentações políticas que já começaram pensando em 2025. Então é isso. Nessa segunda-feira, mais um passo dado no lado político, um anúncio aí da chapa da situação, a oposição já anunciou, mas pode ter mudanças. Então a gente está sempre ligado. Sempre confira aqui no Bola Não Para, se inscreva, dê seu like, manda mensagem, vamos continuar trazendo muitas informações para você e eu conto com a sua participação. Tá legal? Valeu, um abraço a todos.